vexame é o Flamengo jogar a partida apática que fez, no momento lá, jogou bem Libertadores, vamos emplacar. O Flamengo, ele diminuiu o ritmo de um jeito absurdo. O Flamengo chegou a começar a jogar, chegou a criar alguma chance, inclusive com o Luiz Araújo, que sempre cria alguma coisa, que o John fez uma boa defesa. Mas depois, o Flamengo não jogou mais. Botafogo tomou conta do jogo. E aí fica nessa do Felipe Luiz querer falar que tá faltando perna. Não dá para aceitar esse argumento, na minha opinião, nesse momento. Não dá. Rapaziada, e o Flamengo que empatou ontem com o Botafogo em 0-0 e terminou o jogo com seus jogadores desorganizados em campo e muito cansados. Cara, é impressionante a queda de rendimento desse time de um jogo pro outro. Jogadores que vivem no DM, no momento mais importante da temporada, José Botto tem que mexer os pauzinhos e contratar ligeiro se quiser ser campeão de alguma coisa esse ano. Trouxe aqui um corte da Jovem Pan Esportes, analisando o momento do Mengão. Já deixa o seu like para fortalecer o canal? Agora bora pro vídeo. Flamengo e Botafogo fizeram o clássico no Maracanã, onde o Flamengo, na minha opinião, ficou devendo muito. Felipe Luiz falou, né, sobre a situação de coletiva lá, disse que era sacrifício, que os melhores não vão jogar do jeito que está o futebol brasileiro. Para mim, não dá para dar essa justificativa. Ou não focasse tanto no Campeonato Carioca, ou o Flamengo focasse, como fez o Palmeiras, quando interessa, Libertadores e Brasileirão. Porque falar que está faltando perna nesse momento, em maio, aí, para mim, é um exagero com o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem que se questionar. Por que os outros times, então, estão cheios de perna ainda e o Flamengo não? E outra, o Botafogo, no segundo tempo, chegou mais perto da vitória do que o Flamengo. O Flamengo caiu muito no segundo tempo e jogou sem Arrascaeta e Bruno Henrique. Bom, Fábio Piperno, um Flamengo, na minha opinião, decepcionante. E outra, que não se use, não jogou Arrascaeta e Gerson. Porra, pra que o Cebolinha custou 75 milhões de reais? Pra que você tem um time que tem Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique? Não pode o Flamengo ser sempre refém. Não, se não jogar o Arrascaeta e não jogar o Gerson, o time não joga. Então não precisa ter elenco forte, Fábio Piperno. Mas então, você toca num ponto muito importante que eu acho que aí também merece uma reflexão sobre como a crítica agiu no dia que o Flamengo perdeu lá pro Central Córdoba. E eu falei isso naquele dia, porque é o seguinte, primeiro que ontem o Flamengo jogou contra um time bom. Time que, apesar de ter sofrido... o atual campeão da América e brasileiro. Só isso, né? Então, sabe, tem gente dizendo que, puxa, que absurdo. Pera lá. O Botafogo hoje tem mais títulos, ele está defendendo mais títulos do que o Flamengo nessa temporada. Ele é o atual campeão da América e ele é o atual campeão do Brasil. Ponto. A gente não pode esquecer isso. Segundo, eu acho muito pertinente você ter colocado isso, porque, veja, então, o rubro-negro reclama que, lamentaram as ausências aí do Arrascaeta e tal. Bom, pera lá. No dia em que o Felipe Luiz não escalou 3 titulares contra o Central Córdoba e apanhou demais, tomou porrada de todo mundo por conta disso, eu me lembro de no Canelado ter pego a escalação e falou, bom, mas pera lá. Ele deixou os 3 do banco, mas ele escalou 8 titulares. Então, se o elenco do Flamengo é tudo isso, como é que o Flamengo não consegue enfrentar o Central Córdoba, e não é o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Central Córdoba, com 3 desfalques? Ora, que absurdo é esse? O Palmeiras, por exemplo, ele começa vários jogos tendo no banco Maurício, Paulinho, Veiga, Evangelista, Vitor Roque. E ele joga, ele é líder do campeonato. Então, se o Flamengo tiver que tirar 3, mas ter 8 titulares de um elenco que é tão badalado assim, como é que ele não consegue jogar? Se o reserva do Flamengo é o Cebolinha, que custou 15 milhões de euros, como é que esse cara não vai dar conta? Então, ou a culpa não foi do Felipe Luiz inteiramente naquele dia, ou então o elenco também não é tudo isso, né? Como é que a gente vai avaliar isso aí? Então, veja, não tem desculpa.
né, se faltarem 2, 3, tem 8, 9 de um elenco que é milionário e badalado. E outra coisa, empatar com o Botafogo hoje não é vexame para qualquer time aqui na América do Sul. Não é vexame, eu concordo. Mas vexame é o Flamengo jogar a partida apática que fez, no momento lá, jogou bem Libertadores, vamos emplacar. O Flamengo, ele diminuiu o ritmo de um jeito absurdo. O Flamengo chegou a começar a jogar, chegou a criar algumas chances, inclusive com o Luiz Araújo, que sempre cria alguma coisa, que o John fez uma boa defesa. Mas depois, o Flamengo não jogou mais. Botafogo tomou conta do jogo. E aí fica nessa do Felipe Luiz querer falar que tá faltando perna. Não dá para aceitar esse argumento, na minha opinião, nesse momento. Não dá. A gente está em maio, gente. Falta a Libertadores inteira ainda, falta o Brasileiro inteiro ainda, falta a Copa do Brasil inteira ainda. Não dá para o Felipe Luiz vir com esse argumento. Eu vou até pedir para o Kaique, para ele colocar aqui, essa declaração do Felipe Luiz, de que os melhores vão ficar fora, não vão jogar, está faltando perna. Então o Felipe Luiz está assumindo que o planejamento do Flamengo foi errado. Eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional. Acho que é vexame empatar com o Botafogo? Claro que não. Mas o Flamengo teve uma atuação muito ruim e eu acho que o discurso do Felipe Luiz na coletiva é preocupante. Porque um timaço como o do Flamengo não ter força física já em maio é para ser questionado. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio que pode ser melhor feito, pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já a partir do minuto 15 em diante o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz assumindo que ele perdeu a mão, velho Vamp. E outra, Vamp, você concorda comigo? Não dá para levar a sério o argumento que o time já está sem perna em maio, porque a gente está na principal parte do ano, Vamp. Ô, Tico, tem um negócio que fala, né? A instituição Flamengo, ela pode ter jogado vários jogos, mas os jogadores não. Eu lembro que o Flamengo foi estadual. O Flamengo estava onde no estadual? O Flamengo estava na terra do Tio Sam. Quem estava aqui foi o Sub-20 jogando, pô. Então falou, não, os caras estão desgastados porque jogou estadual. Mentira, jogou as finais do estadual. Aí vem para papar o título. Porque quem joga é o Sub-20. Em maio, já está morto. Então quando chegar no Mundial de Clubes, vai estar se arrastando. Vai estar se arrastando em campo. Eu discordo disso. Você até falou que o Bruno Henrique não jogou. O Bruno Henrique jogou sim, pô, ontem. Jogou. O Flamengo... É notório que a gente... Não, eu falei que jogou, Vamp. Não jogou Gerson e Arrascaeta. Mas você trocou o Gerson, você falou o Bruno Henrique.
O Flamengo é notório, a gente já falou isso aqui, os 15 minutos, 10 minutos finais, o Flamengo cansa. Tá cansando, fica tocando a bola pro lado, pro outro e tal. E ontem, assim, o jogo foi muito parelho. Teve uma chance uma chance clara pro Botafogo e outra pro Flamengo. O Flamengo foi até a chance primeiro, que foi com o Luiz Araújo, defesa do John, e depois uma bola rolada do Cuiabano pro Marlon Freitas, que o Rossi fez a defesa. Faz os dois grandes lances do jogo. Foram esse aí. Não teve aquele bombardeio de ambas a parte, não. Não, e outra, Vamp, que você sempre fala, né? Que na Europa também tem. Eu estava até vendo aqui, porque eu sei que eu fui nos 2 jogos, e eu perguntei para o Kaique qual foi o intervalo de tempo da final da Copa do Rei do Barcelona para a semifinal contra a Internazionale, na Champions. Cara, a final da Copa do Rei foi dia 26, à noite, tá? Um jogo que foi até prorrogação, um jogaço, corrido pra caramba, e o Barcelona no dia 30, ou seja, 4 dias depois, estava jogando uma semifinal de Champions League, que são jogos muito mais intensos do que os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque se falar, mas aqui é muito parecido. Aqui foram 2 dias de intervalo e lá 3 dias de intervalo, pô, para descanso. O Flamengo teve 2 dias de descanso, porque jogou quinta, sexta e sábado de descanso. O Barcelona jogou no dia 26, 27, 28 e 29 de descanso, jogou dia 30. E os caras correndo o jogo inteiro, prorrogação, jogo corrido. Tem um certo exagero, Vamp, no discurso? Tem, né? Ele falou que depois, tipo assim, ó, não foi o futebol que eu gosto. Porque depois parece pra ele que ficou uma pelada, né? Não sei, tá posicionado onde ele queria, os jogadores. Mas eu não vejo como uma calamidade empatar com o Botafogo, não. O Botafogo é o atual campeão da América, gente. É o atual campeão brasileiro, está defendendo o título. Porque o Botafogo largou, saiu o treinador e deu jogadores importantes. Só que o Botafogo contratou mais do que a temporada passada, chegou um treinador novo e continua ali. Continua ali. E tem jogadores titulares que estão machucados. A dupla de zaga do Botafogo não está jogando. Quer dizer, o Botafogo não perde só Almada e Luiz Henrique. O zagueiro lá, o Bargos, né? Ah, tá falando do zagueiro. A dupla de zaga do Botafogo não tá jogando. Sim, o zagueiro. Enfim, o zagueiro angolano, o Basto. O Basto e o outro machucou também agora. O argentino-uruguaio, né? Uruguai-argentino. Quer dizer, o Botafogo manteve ali uma espírito com o Marlon Freitas com o Gregory. O Arthur ainda se adaptando, não jogou ontem, tentando fazer com que outros jogadores que foram contratados caro. Então é um Botafogo que vai se ajeitando, está se ajeitando dentro da competição. Como o Flamengo, porque hoje o Palmeiras tem 4 pontos de frente, porque o Botafogo foi jogo duro com o Flamengo. Como o Palmeiras vai lá, e o Botafogo vai fazer jogo duro também. Eu não sei se o Botafogo vai ter tempo para reagir no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores vai de novo ter um time muito cascudo. E briga pelo título. Ele já jogou com o Palmeiras aqui, não foi? Empatou também. 0x0 na estreia. 0x0 na estreia. Uma coisa que precisa ser colocada. Isso aí é notório. O Flamengo cai de produção no segundo tempo. Isso é uma coisa muito clara. Isso é importante. Isso aí é uma coisa muito clara. Porque eu concordo com o que o Pilhado falou, e até testaram aqui, o Flamengo não deu a importância para o campeonato estadual, não, ele jogou boa parte com molecada, foi fazer aquele passeio lá na Disney e tal. Ou seja, ele fez uma pré-temporada, pelo menos eu entendi dessa forma. Lá na Disney foi lá para passear, não foi para ganhar nada. E aí jogou um monte de jogos aí no Nordeste com time misto, com a molecadinha e tal. E aí entrou em alguns jogos até para dar condicionamento pro time. Então eu entendi até como uma medida acertada, como do Palmeiras também. Ignorou o regional para disputar o campeonato. Agora, sem dúvida, o Palmeiras cresce fisicamente no segundo tempo, como ontem cresceu. E o Flamengo cai. O Flamengo cai. Tem sido assim. Você vê um time no primeiro tempo e um time no segundo. E aí o Felipe diz que o time está muito desgastado. Eu entendo até que vai gerar um desgaste, mas agora também concordo, é muito cedo. Você viu o que aconteceu? Por que o time está desgastado? O que está acontecendo para o time ficar desgastado? As contusões, né, que se sucedem. Há uma série de situações aí que precisa ser explicada assim. O elenco do Flamengo, ele
tem que produzir mais do que está produzindo. Não resta nenhuma dúvida disso. Se o recorte fosse pequeno, se fosse só dessa semana para cá, daria até para argumentar. Bom, o Palmeiras teve um jogo fácil no meio de semana, resolveu com 11 minutos e tirou o pé. Já o Flamengo teve que ralar porque era um jogo decisivo e tal. Mas o problema é que não acontece isso só de uma semana para cá, né? Isso tem sido recorrente. Já há mais tempo que a gente verifica isso. O Palmeiras vai jogar na altitude, vai no segundo tempo na jugular dos caras, jogando lá na altitude. O Flamengo, de fato, do ponto de vista físico, não tem tido essa força toda. Não tem tido essa força toda e são duas preocupações. O Flávio falou do Flamengo cair no segundo tempo, que eu concordo, e outra, geralmente o Flamengo faz gol no começo do jogo. Quando não faz, o Flamengo sofre muito. Como ontem, tentou, criou, não fez gol ali até os 20, 25 minutos, depois sofre bastante esse Flamengo. Mas, além disso, eu falo pelo elenco, porque se fala muito, um elenco poderosíssimo. O que adianta se sempre quando não jogam os principais jogadores o Flamengo não rende? Foi assim contra o Central Córdoba da Argentina, pela Libertadores no Maracanã, que o Flamengo conseguiu perder para o Central Córdoba sem o Wesley, Gerson e o Léo Ortiz. Foi o Léo Ortiz? Não. Contra o Central Córdoba, o Wesley ficou ficou no banco, né? Foi o Wesley, Gerson e mais um. O Wesley, Gerson e mais Arrascaeta. Eu vou ver depois. Mas foram 3 jogadores que eram pilares desse Flamengo aí. E o Pulgar. Wesley, Gerson e Pulgar. Ficaram fora. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba. Agora, Gerson e Arrascaeta fora. Não é que que empatar com o Botafogo é um resultado ruim, mas é não jogar. O Flamengo não teve Gerson e Arrascaeta, o Flamengo praticamente não jogou. Segundo tempo, o Flamengo quase não teve chance de gol. Portanto, que até a torcida do Botafogo percebeu e tentou incendiar um pouco ali no segundo tempo. Porque o Flamengo não entregou. Então, essa situação de ter um elenco poderosíssimo e muitas vezes não jogar quando tem desfalques importantes, também para mim é muito preocupante nesse Flamengo. Ontem, o Felipe Luiz, ele falou sobre poder colocar o De La Cruz de meia. E quando ele fala sobre isso, ele diz que ele gosta dos jogadores nas suas posições. Que ele perguntou para o De La Cruz qual posição que ele prefere, ele falou volante. E aí, indiretamente, ele acabou sem querer, claro, até falando de um grande erro do Tite no passado. Que ele diz, é a mesma coisa de eu pegar o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar para jogar de volante. Que foi o que o Tite fazia. O Tite muitas vezes não colocava o Léo Ortiz de zagueiro, porque ele tinha Fabrício Bruno e Léo Pereira, colocava o Léo Ortiz de volante. Ele realmente não rendia tudo que ele podia render. E ainda tem essa notícia, o De La Cruz teve um entorse no joelho, hein? Pode ser que fique um bom tempo fora mais uma vez, o De La Cruz. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre esse questionamento, se o De La Cruz não podia ser o nome para substituir o Arrascaeta. Ele disse que não e questionou tirar jogadores das suas posições prioritárias. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Se eu coloco o Nico hoje de meia, eu jogo sem volantes, porque só tenho o Nico e o Everton. O Gerson está suspenso, o Eric e o Alan estão machucados, não tinha volantes. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, aonde o jogador gosta de jogar? Essa para mim é onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais cômodo. Perguntem para ele. Volante, jogando de frente, construindo. Aonde a gente viu, para mim, pelo menos a melhor versão do Nico de volante, aonde ele faz o time jogar de volante. Então eu penso sempre, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Né? Para que eu vou improvisar um jogador? Tirar ele do melhor lugar. É como se eu fosse tirar um zagueiro, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar ele de volante ou de lateral. Então eu estaria tirando o que nossa equipe tem de melhor, que é a fase de estabilidade na equipe, que são os zagueiros, que são os laterais, que são os 2 volantes, para fazer uma coisa que eu não sei se daria certo. Pontualmente, se precisar, com certeza ele vai fazer. Ele vai ter essa qualidade para fazer, ele vai fazer. Eu não vejo ele com o último
o último, por exemplo, a finalização, o gol, o último passe, que é o que o Arrascaeta tem, que é o que os jogadores que jogam nessa posição costumam ter. Agora, que ele pode fazer, não tenho nenhuma dúvida. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz falando isso, e ele também disse que não pensa ainda no substituto para o Arrascaeta, né? Porque ele foi perguntado de ir ao mercado em busca de um jogador que possa fazer a função do Arrascaeta. Aí ele disse que não pensa nisso porque o mercado está fechado. Só pode pensar no próximo jogo. Então, o Flamengo nitidamente precisa de um substituto para o Arrascaeta. Mas tem isso também. Será que vai adiantar? Porque o Flamengo contrata e o time reserva não dá conta do recado. Muitas vezes, né? Mostra essa grande importância do Arrascaeta. Agora, o fato dele ter assumido o Vamp, que perdeu a mão no segundo tempo, mostra uma humildade do Felipe Luiz, né? E outra, ainda é uma boa campanha, né, Vamp, no Campeonato Brasileiro. Pô, faltam 29 rodadas, cara, ainda. Tá em segundo, tá atrás do principal rival que é candidato a título. E vão se enfrentar agora no jogo do primeiro turno aqui em São Paulo. Tem muita coisa para acontecer. Piperno. Bom, primeira coisa é o seguinte, Pilhado, eu gosto muito quando eu escuto técnico de futebol discutindo futebol, né? Tática, soluções e tal. Nada desse negócio. Às vezes o cara usa arbitragem, o barulho da torcida, os buracos no campo para poder desviar um pouco o assunto. Então eu acho que ele discutiu soluções. Eu acho que é isso aí. Não é fácil. Às vezes o técnico dá um azar de 3, 4 jogadores da mesma função se contundirem ou estar suspenso simultaneamente. Ele tem que procurar outras opções do elenco. Aliás, o Corinthians fez isso ontem com o Félix Torres jogando aberto como se fosse um lateral direito. Mas é curioso, né? Ele falar que perdeu a mão. É difícil, né? O técnico admitir isso. Eu acho legal. Eu também acho. Às vezes, todos nós, perdemos a mão em qualquer coisa que às vezes esteja fazendo. Então foi legal. Ele falou, olha, eu senti uma coisa caótica, né? Foi mesmo, né? Mas ele admitir foi uma coisa legal. Nós estamos tendo um técnico que admite, né? Os seus erros, que a maioria... Que não é infalível. Nossa, a maioria fica, mas não sei o que e tal. Achei uma postura interessante. E tem que corrigir, claro. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre o Arrascaeta e um possível substituto para ele na janela de transferências. Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até ao final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural, essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. O Felipe Luiz sempre muito, né, ali sensato nas suas entrevistas, é um cara que tem todo o meu respeito no trabalho dele, claro que tem seus erros, tem alguns erros aí que esse Flamengo, mas também que não é dele, são erros que o Flamengo tem desde sempre com esse elenco, com vários treinadores, parece que tem uma chavezinha às vezes, que liga, chave apatia, ligar, e liga, que é aquilo que eu falo, que para mim é a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo. É um Palmeiras que não para de entregar, é um Palmeiras que corre atrás em todos os jogos, é um Palmeiras que tem força física em todos os jogos, que tem intensidade em todos os jogos. Palmeiras, às vezes, ele pode jogar mal, mas ele é intenso. Ele tenta, ele mostra força física. O Flamengo, em algumas situações, ele não mostra nada. É um Flamengo que desliga a chavinha. E outra, para mim, chega de acreditar no Cebolinha no Flamengo. De verdade. Esse cara custou 75 milhões de reais e não decide nada. Ele faz um ou outro gol, uma ou outra assistência, daqui a pouco vai ficar fora de vários jogos.
eu acho que chegou a hora do Flamengo tentar se livrar do Cebolinha. O Cebolinha foi muito caro, deram muita chance para o Cebolinha, e o Cebolinha não entrega nesse Flamengo. O Luiz Araújo, que foi muito mais barato, entrega muito mais do que o Cebolinha. Mas muito mais. Cebolinha nunca decidiu um jogo importante para o Flamengo. Importante. Sabe aquele jogo decisivo mesmo, aquele jogo para crescer? E o Cebolinha continua, jogos que ele entra, ele não faz muita diferença, erra doidado, toma decisão errada doidado, como toma decisão errada o Cebolinha.